Olá, boa tarde a todos e a todas. Bem-vindos uma vez mais para mais uma Masterclass da Zigurá. Para quem já nos acompanha, é um prazer enorme tê-los vocês aqui de novo com a gente. E para quem está chegando agora, espero que vocês aproveitem muito esse conteúdo e participem de mais Masterclasses com a gente. Antes de começar, quero convidar vocês para interagir com a gente no chat. Contem para a gente se vocês já trabalham com saneamento, com projetos, se vocês são engenheiros, um pouquinho mais para a gente saber com o nosso público com quem a gente está falando e o que vocês esperam dessa Masterclass também. A gente vai tirar a dúvida de vocês no final da apresentação do nosso palestrante, então também convido a vocês a deixarem todas as perguntas e comentários no chat. Antes de começar, eu quero me apresentar. Meu nome é Renata Martim, eu sou arquiteta e urbanista, sou gerente de relações institucionais aqui na Zigurá e eu vou estar aqui moderando essa conversa com vocês hoje. E para quem ainda não conhece a Zigurá, a gente é um instituto online de formação focada em arquitetura, engenharia e inovação. A gente está há mais de 20 anos no mercado e temos a base aqui em Barcelona, mas temos uma comunidade global com mais de 120 nacionalidades espalhadas por todo o mundo e são mais de 20 mil pessoas nessa comunidade, entre professores, alunos, ex-alunos. Então, essa é a Zigurá. E é, essa masterclass de hoje, ela faz parte do nosso curso de aperfeiçoamento em BIM para saneamento, por isso eu vou chamar rapidamente o meu colega Eduardo Pinheiro, que vai falar um pouco como funciona esse curso, um pouco da estrutura, para quem tiver mais interesse. Edu, bem-vindo. Muito obrigado, Renata. Boa tarde a todos e todas que estão participando aqui dessa Masterclass. Falando brevemente sobre a questão do curso de aperfeiçoamento em BIM para saneamento, é um curso inovador na gestão de água e saneamento com o BIM, focado para os profissionais que querem aprender a aprimorar suas habilidades na gestão de saneamento, né? Já sendo um especialista em BIM para o setor. E se vai abordar desde a parte de desenho até operação e manutenção de infraestrutura de saneamento, onde ele compõe-se de 6 módulos, vamos dizer assim, né? No caso, é uma formação 100% online, tem a duração de 4 meses. O início dela está agora para o dia 22 de abril. Estamos já na fase final das matrículas, tá? E para todos aqueles que tenham interesse em saber mais informações sobre este curso, é só escanear o QR Code que aparece aí na tela. Caso tenha algum problema, entrar em contato com a Renata pelo chat. Estamos aí à disposição para poder atendê-los. Desejo a todos uma excelente Masterclass e deixo com vocês, Renata, com o professor Vitor Chaves. Obrigada, Edu. Eu também vou deixar aqui no chat daqui a pouquinho o link do curso. Se vocês tiverem interesse, vocês podem entrar nesse link e um dos nossos assessores entrará em contato se vocês preencherem o formulário. Agora vamos à nossa Super Masterclass de hoje, com o título de Domine a Modelagem Hidráulica com Open Flows WaterGens, com o Vitor Tonzar Chaves. O Vitor dispensa apresentações, é o nosso querido professor do curso de aperfeiçoamento de BIM para saneamento, também é professor do Master de BIM para infraestruturas, e ele é engenheiro hidráulico e ambiental, especialista em BIM e GIS, para saneamento e infraestrutura, claramente, e é diretor técnico na Almerindas. Então, eu vou passar a palavra para o Vitor. Espero que todos aproveitem muito esse conteúdo e aproveite para deixar todas as inquietudes de vocês aqui no chat. Vitor, bem-vindo. Obrigado, Renata. Boa tarde aí para todos, para todas. Prazer estar aqui com vocês. Hoje a gente vai ter aqui então a nossa masterclass, né, sobre modelagem hidráulica usando o WaterGens. Aí eu quero fazer uma demonstração prática aqui para vocês hoje, né, de algumas funcionalidades do software e dar um pouco um gostinho da nossa matéria, né, lá do módulo 3 do curso de aperfeiçoamento em BIM, né? Onde a gente trata desse assunto, né? Claro que com mais tempo
conseguindo aprofundar um pouco mais do que hoje a gente vai ter aqui, né, nessa nossa Masterclass, um pouquinho mais expedita. Mas aproveitem para deixar as perguntas aí no chat, tá? E tudo mais. Eu vou, de partida aqui, é, passar um PPT bem rapidinho aqui, tá bom, pessoal? Só para a gente nivelar alguns conceitos, assim, né? Garantir que está todo mundo no mesmo entendimento, né? A Renata aí já me apresentou. Então, eu vou partir direto aqui para nossa conversa, tá? Vou fazer uma apresentação geral aqui. Depois a gente vai dar uma pilotadinha no WaterJams para entender como que funciona a interpretação de cenários dentro da ferramenta e como é que ela contribui aí com a tomada de decisões, né? Fazer algumas análises operacionais e hidráulicas do sistema. No final também vou mostrar como que a gente pode integrar com o cadastro GIS existente, né? Possibilitando a gente construir nosso modelo hidráulico com muita agilidade e muita facilidade, tá bom? Bom, pessoal, então só uma questão conceitual, né, de partida sobre a modelagem hidráulica. Ela é uma representação com o uso de ferramentas computacionais, né, onde a gente trabalha realmente com geometrias mais simplificadas, né? Então, o foco da modelagem hidráulica diferente de outros usos de modelos, né? O modelo hidráulico não tem o foco do 3D ou de detalhamento geométrico, né? A gente está realmente focado em simular o comportamento hidráulico do nosso sistema. Então, posso representar o meu reservatório por um quadradinho aqui com um risquinho e a minha válvula por essa, né, esse desenhozinho tradicional de válvula aqui, bem simplificado, né? Mas eu tenho lá as informações relevantes do comportamento hidráulico, né? Então, para cada linha dessa de tubulação tem um diâmetro, tem um coeficiente de rugosidade, a gente tem um cálculo de vazão que é atribuído, né, a cada trecho. Aí, os reservatórios, você tem que inserir as informações de volumes máximos, volumes mínimos, né? Aqui na bomba, você tem que definir a curva da sua bomba, como que é o funcionamento dessa bomba, né? Ah, ela tá ligada o tempo todo, ela liga e desliga em horários específicos, ou ela liga em função do nível do seu reservatório, ou da pressão de algum ponto crítico, né? Tudo isso são coisas que a gente configura no nosso modelo hidráulico, né? O que evidencia aí para a gente, né, que assim, por mais da gente não ter um detalhamento geométrico, né, a gente tem que ter informações muito precisas desses nossos ativos, né, para que de fato o nosso modelo hidráulico possa se aproximar do comportamento real, né, do sistema. E a importância, né, de você ter esse modelo confiável é porque o modelo hidráulico ele é usado para muitas tomadas de decisão, né? Então a gente precisa verificar como que está o comportamento em termos de vazão, de velocidade e muito também a questão da pressão, né? Um dos principais usos do modelo hidráulico, até alguns dos seus usos até mais tradicionais assim, é em relação à gestão de pressão na rede, né? Que sabe que quando você tem excesso de pressão no sistema, você vai ter aí também uma tendência a ter excessos de problemas e, sobretudo, aí o excesso de perdas, né? Qualquer vazamento que você tiver ali, você tem muita pressão, a água tem mais força para sair ali, né? Falando em termos mais simples, né? Mas para além desse suporte, né, para você fazer uma setorização de pressões, né? É uma ferramenta que a gente usa em todo o ciclo de vida, né? Então, assim, desde quando você vai estudar uma expansão da rede, um desenvolvimento de uma rede nova, até quando você realmente quer estudar se a sua bomba está funcionando com os ciclos mais eficientes, né? Ou o que poderia acontecer no caso de uma manobra, né? Você fecha um registro dali, você abre um outro registro de lá, né? Ou se você tem uma falha no sistema, a gente vai rodar aqui daqui a pouquinho. Ah, se rompe uma tubulação, né? Quem que são as pessoas afetadas? Quais registros que eu preciso desligar para fazer uma manutenção naquele trecho, né? Tudo isso são exemplos de como o modelo hidráulico pode ajudar a gente para a operação inteligente, né? Então,
cada vez mais assim, o modelo hidráulico vai se consolidando, não só como uma ferramenta de cálculo, para você dimensionar uma rede nova, mas, sobretudo, como algo dinâmico, onde você vai trazendo dados de campo, né, para você garantir que seu modelo represente as suas condições operacionais reais e que você possa também criar cenários, né, simulando uma manobra, simulando uma alteração nessa operação existente e respondendo a situações emergenciais, né? Então, assim, no caso de um modelo hidráulico aqui de água, né? Se você tem um rompimento de tubulação, igual eu falei, como que você vai agir da forma mais rápida e eficiente, né? Assim como, por exemplo, quem trabalha, né? Aí é um outro software, mas só comentando, né? Quando você tem uma rede de esgoto ou de drenagem, né? Como que você vai responder a, por exemplo, uma grande contribuição de água pluvial que chegue nesse sistema, né? Só trazendo um paralelo. E aí também é muito usado para planejamento de renovação de redes, né? Então você vê que é algo que acompanha todo o ciclo de vida, né? Então, como eu mencionei, desde estudos de expansão, projetos, planejamento, plano de manobra, a simulação operacional, né? Você pode criar estudos para uma melhoria da eficiência energética do sistema, né? Essa resposta às situações emergenciais, sincronizar aí com o seu sistema supervisório, né? Os seus dados do sistema SCADA. Então, você pode trazer dados de campo para dentro do seu sistema, assim como você também pode levar essas informações do modelo hidráulico para a sua sala de operação, por exemplo, né? E o modelo hidráulico contribui com a redução de perdas de água, né? Não só que ele vai te permitir fazer um estudo de setorização desse sistema, né? Definir seus distritos de medição e controle, como quando você trabalha com dados reais de campo, né? E você consegue também identificar anomalias com mais agilidade, né? Inclusive, assim, vale a pena fazer um comentário, né? Que a própria Bentley, né? Tendo em vista a importância desses usos para operação, ela desenvolveu até uma nova ferramenta, né? Que é o OpenSite, né? Ou melhor, o WaterSite, né? O OpenFlows WaterSite, que é mais focado em operação, né? Ele tem uma interface um pouco mais simples, tem alguns recursos a menos para você fazer essa parte mais de simulação de cenários, né, de coisas assim, mas a partir de um modelo hidráulico concebido no Water, você consegue, de uma forma muito mais dinâmica e com até o uso de alguns algoritmos de inteligência artificial, né, quando você tem eles trabalhando com dados de campo, né, identificar anomalias no sistema, né. Então, aqui só se tem um pouco da questão do controle de perdas, né? Você vê que esse controle de pressão que o Instituto de Setorização contribui para a gente, né? Ele é um aqui dos quatro grandes eixos, né? Dos programas de controle de perdas, né? Eu não vou aprofundar nesse assunto aqui para passar mais rapidinho, mas isso aqui é o pessoal que está acompanhando a gente, tem o pessoal aqui que trabalha com perdas, né? O pessoal conhece bem aqui já a Cruz de Lambert, né? Mas então você vê que não só na setorização você vai ajudar a controlar a pressão, como também a partir da confrontamento com dados de campo, né? Você pode identificar regiões que apresentam anomalias, né? Para você concentrar as suas buscas noturnas de campo por vazamentos, né? E o que, por sua vez, vai garantir mais agilidade e reparos, né? E toda essa inteligência vai contribuindo aí com a sua gestão da infraestrutura. Então, é, é uma ferramenta que vai te ajudar nesses quatro eixos, né? E como eu comentei, né? Sempre que você reduz a pressão, você reduz as suas perdas por vazamentos, né? Independente do tipo de vazamento, seja vazamento visível, invisível, você vai ter esse ganho, né? Agora, sempre tendo aquele alerta, né? Da importância das informações que alimentam o nosso modelo, né? Desde informações do relevo, né? Essas informações topográficas, até certamente as características operacionais de bombas, reservatórios, o próprio cadastro da rede, né? Garantir que ele esteja aí preciso, né?
Então, assim, quando a gente trabalha com modelagem hidráulica, existe também toda uma etapa de calibração desse modelo, né, para você realmente confrontar o comportamento do seu modelo com o comportamento do seu modelo real, para você garantir que realmente essa sua ferramenta computacional vai estar te dando aí informações confiáveis para sua tomada de decisões, né? Então, a importância da calibração, né? Acho que fica bem evidente, né? Como você vai tomar decisões que às vezes podem envolver milhões, né? Uma concessionária, você tem que garantir que esse modelo seja confiável, seja calibrado, né? Então, o modelo preciso é sinônimo de boas decisões. E o próprio processo de calibração, ele tende a gerar muitos insights, né? Principalmente quando está começando um processo de construção do modelo hidráulico, muitas vezes, assim, o normal, até quem já atua na área sabe, né? Que os cadastros e a situação dos sistemas, né? Em termos de informação, assim, muitas vezes é deficitária, né? Você tem sistemas muito antigos. Hoje em dia a gente vê muitas situações, né, de empresas aí que já trazem esse olhar da eficiência das tecnologias, assumindo sistemas que antes estavam aí sendo tocados por autarquias ou concessionárias aí que há muitos anos assim não tinham, né, essa preocupação, e então você precisa meio que começar do zero, né? Mas esse processo todo vai gerar muitos insights para a gente, tá bom? Então vamos um pouco para a prática também, para não estender muito aqui na parte mais teórica, né? Acho que é importante aí, sabe, que vem pessoas aí de diferentes áreas de atuação, diferentes conhecimentos, né? Então, aí, acho que todo mundo agora na mesma página, né? Vamos para a prática aqui, tá bom? Então, estou aberto aqui um modelo no WaterJens, tá bom, pessoal? Tá legal vocês saberem. Eu achei legal trazer para vocês o modelo que a gente vem usando no curso até, tá? O modelo que a gente constrói no curso, para vocês já sentirem um pouquinho do gostinho aqui do curso. Você vê que eu tenho aqui uma ortofoto de background aqui, tá? Vale dizer que isso aqui tudo foi gerado a partir do nosso curso também, né? No módulo 2 o professor Joab dá toda essa parte de aerofotogrametria, fala sobre o levantamento de drones, né? Então aqui a gente, junto com uma empresa parceira, fez um levantamento de drone desse condomínio aqui, especialmente para o curso, né? Para vocês poderem experienciar o ciclo, né, de projeto desde o levantamento da realidade até a modelagem aqui, né? E então a gente trouxe para cá essa ortofoto, trouxe também informações do terreno, trouxe um cadastro de rede que a gente preparou aqui, né? E aí, trouxe meu cadastro de consumidores, né? Olha que legal, a gente traz aqui, ó, cada casinha dessa, né, representa pontos lá do meu cadastro de consumidor, onde eu tenho informações sobre o meu código de consumidor, o código de cobrança, né? Qual que é a demanda dessa unidade de consumo, né? Traz aqui essa série de informações, né? Associando ela aqui ao nosso modelo hidráulico, tá? Então, vamos supor aqui, eu tenho aqui esse modelo, né? E aqui eu tenho a ferramenta do Element Symbology do WaterJens, tá? Uma ferramenta que ajuda muito a gente a ter uma visão geral do comportamento do nosso sistema, tá? Como que ela funciona? Primeiro que aqui o Element Symbology você vai pilotando aqui as visualizações dos seus elementos no sistema, né? Então, por exemplo, aqui, ó, as minhas unidades de consumo. Estou vendo que está tudo certinho aqui, né? Ó, cada unidade de consumo está vinculada a um nó, né? Que é muito importante para o programa realizar os cálculos hidráulicos corretamente, né? Aí eu vou só ocultar aqui para poluir menos a nossa visão, né? Aí a gente fez aqui uma distribuição de vazão no sistema, né? E a gente roda, e aqui você roda a análise do sistema, né? Na ferramenta Compute. Aí você bate o olho aqui, ó, você vê que cada nó tá com um código de cores distinto aqui, né? O que isso representa, né? Vamos pegar aqui na nossa Element Symbology, ó.
eu posso criar visualizações para qualquer propriedade associada aos meus elementos, né? As mais tradicionais é você visualizar pressão máxima, pressão mínima e a pressão instantânea, né? Porque a gente trabalha muito com simulação de 24 horas, né? Então, além da pressão máxima e mínima, você pode checar o comportamento do sistema em um horário específico, né? Assim como para as tubulações, né? A gente trabalha muito com perda de carga máxima no trecho, né? Até porque as normas aí restringem, né, a 10 metros por quilômetro de perda. Às vezes concessionárias têm algumas normativas, né, alguns instrumentos orientativos internos, né, que até às vezes colocam um valor um pouco abaixo, né, para dar uma certa margem de segurança. E os diâmetros, né, aqui eu estou visualizando os diâmetros, né, então os rosinhas são 50 milímetros, aqui eu tenho umas tubulações de 75, né, e aqui na pressão mínima, por exemplo, né, eu vou colocar aqui pressão máxima, na verdade, ó. Vê que aqui mudou as cores, né? Aqui estava um azul mais clarinho, aí você bota a pressão máxima, fica um azul escuro. Você pode até colocar aqui, ó, uma legenda, né? Para todo mundo ver, né? Então você vê que quando ele tá esse azul escuro aqui, eu tô já com uma pressão de 40 a 50 metros, né? Que é uma pressão já considerada uma pressão alta, né? É, Enquanto eu tenho aqui uma parte do meu sistema, né, que eu tenho cotas mais elevadas, né? Aqui eu consigo ficar com a minha pressão, uma faixa aí até 30 MCA, né? Por isso que eu falo, o código de cores é para te dar uma visão geral rápida para você interpretar o seu sistema, né? Claro que aqui na ferramenta, né, ó, para cada ponto que eu clicar aqui, por exemplo, vou clicar nesse nó aqui. Aí eu tenho todas as propriedades do nó, né, desde as coordenadas, informações aí da do consumo, né, desse nó, a elevação, né, a cota desse ponto. Você tem aqui também todos os resultados hidráulicos, né, ó, que ficam nessa aba de resultados. Então, a demanda, a pressão instantânea, tá, a perda de carga, tá? E aí, para facilitar a visualização, você pode ir criando os labels aqui, né, os rótulos, né? Então, aqui eu criei, ó, no meu Element Symbology, ó, eu criei um código aqui de pressão máxima e pressão mínima, né? Uma coisa bem simples de fazer no WaterGens, ó. Você vem aqui com o botãozinho direito no Junction, por exemplo, ó. Vou criar uma nova anotação. Criar uma nova anotação. Aí eu posso escolher qualquer propriedade do meu modelo aqui associado ao meu nó, né? Você vê que tem aqui, ó, demanda, pressão máxima, pressão mínima, pressão instantânea. Você tem aqui também o label, né, que seria o nome do nó. Você tem a vazão associada àquele nó, a elevação, tudo quanto é propriedade está aqui, né? No caso, eu defini aqui uma anotação, né, de pressão máxima e de pressão mínima, né? E aí eu consigo ver aqui mais exatamente, né, como que está a pressão do meu sistema, né? Então, você vê que aqui 22, 27, né, pressões boas, né? E aí na parte baixa do sistema, eu vou chegando aí perto do limite, né, que seria 50 MCA, mas já passando daquela faixa recomendável para gestão de perdas, né, que seria aí até uns 30 a 35 MCA, né? Então, em termos de pressão, né, esse é o comportamento do sistema. E se eu quiser olhar como que está a perda de carga, eu posso ligar um código de cores aqui também para cada trecho, ó, associado à perda de carga, né? Então, eu criei aqui um código de cores, ó, onde acima daquele limite dos 10 metros por quilômetro, que é o limite da norma, ele já fica vermelhinho. E aqui eu tenho a anotação que mostra qual que é esse valor de perda de carga máxima, né? Que acontece naquele momento de máximo consumo, né? Tá todo mundo ali querendo usar água ao mesmo tempo. Você tem o momento que está mais vazão, né? Mais água passando ali nas suas tubulações. Vai ser o momento, né, que você vai ter essa perda de carga máxima. Então, você vê que esses meus trechos aqui, ó, tenho 15 metros por quilômetro, 10, 10,18. Não tá legal esse trecho aqui.
né? Seria passível de melhorias, né? Esteja eu pensando um projeto do zero, né? Aí certamente você já preveria aqui uma alteração, né, para melhorar isso. Eu vou mostrar daqui a pouquinho um exemplo que vai já ajudar a isso. Assim como se você está estudando um sistema existente, né, que seria mais o nosso caso aqui, você pega o cadastro de um sistema e quer entender qual é o comportamento dele. Aí você vê que seu sistema está com uma questão aí de perda de carga, né, o que para a vida útil do seu sistema não é legal. E dentro do seu plano, né? Aqui a gente está olhando para um condomínio, pessoal, mas vamos pensar que a lógica para uma cidade, para um distrito, para bairros é a mesma coisa. A ideia aqui é a gente olhar um probleminha um pouco mais localizado, né? Para entender a ferramenta, entender a lógica e depois ficar mais fácil de aplicar em problemas do tamanho do desafio que é uma cidade de São Paulo, uma Belém, né? Uma grande capital, Brasil afora. Beleza? Ou até aí na Angola, Holanda, Moçambique, né? Sei que deve ter um pessoal com a gente aí também, conectado com a gente, né? Então, a gente começa aqui olhando o probleminha aqui nessa escala, né? Para depois levar esse conhecimento para os sistemas de maior porte, tá? Então, você vê que aqui, de uma forma bem ágil, consegui já tirar alguns insights, né? Eu sei que meu sistema, eu tenho uma zona baixa ali, que eu gostaria que a minha pressão tivesse menor, né, para eu evitar problemas de perda de água. Sei que eu tenho um trecho aqui que está meio estrangulado, o meu sistema, né, está com uma perda de carga elevada. Mas será que esse meu modelo hidráulico ele é confiável, né? Será que ele está realmente representando o que a gente mede em campo, por exemplo? Se eu tenho aqui, ó, esse ponto aqui, que é o meu ponto de pressão máxima no meu sistema, né? Se eu clico aqui com o botão direito, ó, ele tem essa ferramenta de gráfico, até mesmo o Kick Graph, né, que é o gráfico rápido. O WaterJets permite a gente extrair informações muito agilmente aqui do sistema, né? Então, eu vou usar até esse Kick Graph aqui primeiramente, ó, e olhar como está o comportamento da pressão do sistema. Então, você vê que ele te mostra o que, que o modelo hidráulico calcula, né, em termos de variação da sua pressão ao longo do dia, né? Então, na minha madrugada aqui, ele começa próximo a 46, né? Chega a cair aqui para 40, né? Beleza. Depois vai subindo, né? O consumo diminui. Agora, o WaterJets tem uma ferramenta que é o SCADA Connector, que é o que esse símbolo aqui representa, tá? E é um elemento que ele funciona juntamente aqui com essa ferramenta do SCADA Connect Simulator, tá? Onde a gente consegue trazer dados de campo para o nosso sistema, tá? Então aqui é como se eu tivesse feito um monitoramento com um data logger, né, no sistema, né? Em geral você não instala o data logger direto na rede, né? Mas seria como se ele tivesse instalado no cavalete dessa casa mais próxima aqui, né? Tá bom? E a gente faz um monitoramento dessa pressão, tá? Se a gente vê aqui, ó, por exemplo, para esse ponto meu, que é qual? É o zero, acho que é o 0,50. Então, esses aqui são os dados de monitoramento. Na verdade, eu trouxe aqui dados de carga piezométrica, tá? Que seria a pressão mais a cota, né? Em algumas situações é mais interessante a gente trabalhar com cota piezométrica ao invés de pressão, tá? Não está trabalhando numa cidade inteira. Isso facilita aí para você, às vezes, encontrar dados que são ruídos, tal. Não vamos entrar muito nessa seara agora, tá? Mas só para entender, esses valores 500, né? Tananã, é porque tá pressão mais a cota, né? Aqui minha cota é 478, então eu estou trabalhando com o conceito de carga piezométrica, beleza, pessoal? Um conceito importante aí, hidráulico. Então, ó, se eu clico aqui com o botão direito nesse meu SCADA Signal, né, que representa os meus dados aí de monitoramento real do sistema, né? E pode ser, você pode sincronizar isso com bancos de dados, a Oracle, ODBL e outros bancos de dados existentes,
como você pode exportar os dados dos seus bancos de dados por meio de planilhas, de arquivos do Excel, e você simular cenários específicos aqui dentro, tá? No caso, foi esse fluxo que eu usei aqui para fazer esse demonstrativo. E aí eu vou abrir esse gráfico, ó, que está comparando o que o meu data logger mediu em campo ali, ó, nas 24 horas, o que meu modelo hidráulico está calculando. E aí, pessoal, não está muito bacana, né? Ficou bem diferente, né? O comportamento da curva aqui não tá legal. Aí entra aquela questão da calibração, né? Comentei, primeiro passo, né? Você justamente fazer esse tipo de levantamento, né? Para entender se você tem que ajustar o coeficiente de rugosidade da sua tubulação, você tem que ajustar o funcionamento das suas bombas, né? Por exemplo, o funcionamento da minha bomba aqui é como se meu condomínio tivesse um poço, né, com uma unidade de tratamento simplificada, recalcando para um reservatório, tá? O funcionamento da minha bomba vai interferir diretamente na variação do meu reservatório. Se eu tiver um reservatório muito alto, né, essa variação de altura do reservatório vai influenciar muito na própria variação da pressão do meu sistema, né? Então, você vê que aqui eu coloquei um sensor de nível também, tá? No meu reservatório. E coloquei um sensor de liga e desliga na minha bomba aqui, tá? Aí, se a gente olhar aqui, ó, o reservatório, a gente vai olhar aqui o comparativo, ó. Então, você vê que em campo ele estava aqui cheio, o meu reservatório, aí ele começou a esvaziar e voltou, né? Enquanto no meu modelo hidráulico aqui, meu reservatório teve um comportamento completamente diferente, né? E aí, se eu olho aqui o, o meu sensor, né, de liga e desliga da minha bomba, eu vejo aqui que o funcionamento está bem diferente, né? Ó, aqui ele estava funcionando, né? Esses pontos aqui mostra quando ele liga e desliga, né? E aqui a minha bomba estava com funcionamento totalmente diferente no meu modelo hidráulico, né? Então, eu parti dessa primeira base que eu construí, onde eu trouxe todas as informações base aqui para dentro, alimentei as informações de demanda, de cadastro de consumidores, né? E criei um outro cenário aqui para gente, onde com o apoio dessas ferramentas SCADA, né? Fiz isso aqui um processo de uma calibração do sistema, né? Então, vamos supor que eu estou simulando aqui uma certa situação operacional específica, né? Então, eu tenho aqui as informações de liga e desliga da minha bomba, né? Como eu mostrei para vocês. Aí, por exemplo, com o uso dessa ferramenta do SCADA Signals, né? Ou melhor, o SCADA Connect Simulator, eu consigo, com alguns comandos aqui de importação de dados, né? Eu configurei, né, o meu liga e desliga da minha bomba para ela ligar e desligar igual o meu sensor apontou em campo, né? E aí depois fiz alguns pequenos ajustes para corrigir também a rugosidade de alguns trechos, né? Que aparentavam não estar muito legal. Aí vamos ver qual foi o resultado disso, né? Aqui já está o modelo rodado, né? Como a nossa aula aqui Masterclass é mais dinâmica, né? Então eu já deixei aqui a coisa rodada aqui para a gente conseguir navegar mais fácil, né? Mas vou abrir aqui o reservatório, ó. Você vê que a partir de eu deixar o controle de liga e desliga da minha bomba igual o que o meu sensor apontou em campo, né? O comportamento do meu reservatório já ficou bem mais parecido, né? Ó, aqui de noite poderia melhorar um pouco ainda, mas você vê que a diferença aqui está abaixo que 2, 3 MCA já é bastante aceitável, assim, na grande maioria dos casos, né? Já dá uma confiança maior. Antes, você via que o formato do gráfico estava todo diferente, né? Aí não fica difícil, né, a gente tomar uma decisão baseada nisso. Se a gente voltar para aquele data logger aqui, ó, de pressão, olha que bacana. Agora já vai estar bem melhor, quer ver, ó?
Você vê que o comportamento do nosso sistema já está bem mais aderente aqui ao que foi medido em campo, né? O que aponta para a gente, né? Que esse sistema aqui, né? O nosso modelo está mais bem calibrado agora. A gente pode usar esse modelo aqui para criar análises e cenários com mais confiança, né? Então, bom, a gente já viu aqui, né? Um pouco de como a gente usa o Element Symbology, né? Para interpretar resultados hidráulicos do sistema, né? Aí a gente viu também essa ferramenta do SCADA Connector, que ajuda a gente a trazer dados de campo para o sistema, né? E como isso é importante para a própria calibração do modelo, né? Ou seja, para a gente garantir que o modelo hidráulico realmente está realizando cálculos e simulações condizentes, né? Com a realidade. E, e agora eu queria mostrar aqui para vocês, né? Como que a gente faz para pensar uma intervenção, né? Então, beleza, meu modelo aqui está calibrado, né? Mas você vê que realmente a minha situação aqui permanece um estrangulamento aqui, tá? Com uma perda de carga muito alta, que não é legal no meu sistema, né? E aqui as pressões estão acima aí do meu desejável aí, que seria 35, 40 MCA no máximo, né? Aí, pessoal, essa ferramentinha aqui de cenários e alternativas, é um dos grandes pulos do gato do WaterGens para a gente, tá? Ela permite a gente ir criando esses cenários aqui dentro, né? Então, eu crio um cenário de intervenção aqui dentro, sem precisar dar um salvar como, criar um novo arquivo, né? Isso é muito bom, porque aqui a gente vai fazer a simulação de uma intervenção em um sistema aqui que é relativamente pequeno mesmo, né? Mas agora imagina você fazendo um estudo, fazendo um plano diretor de águas, né? Fazendo aí realmente cenários muito mais complexos, né? Ó, se a minha cidade crescer assim, se a minha cidade crescer assado, se eu fizer tal tipo de intervenção, se eu fizer outro tipo, né? Se eu coloco um reservatório ali, ou se eu coloco um reservatório em outro local, né? Como que vai ser o comportamento do meu sistema? Então, com o uso dessa ferramenta de cenários, a gente consegue, com muito mais facilidade, comparar diferentes tipos de intervenção aqui dentro do WaterGens, né? Então, eu criei aqui um cenário de intervenção para a gente, ó, e você vê que nesse cenário de intervenção, o que que eu fiz, né? Eu criei uma nova alternativa de elementos físicos, né? Então, por exemplo, ó, você vê que no meu cadastro inicial, né? Por que que está muito estrangulado, né, esse sistema aqui? Você vê que os anéis aqui do sistema, né, ó, às vezes a pessoa, talvez quem às vezes não tem muita experiência em água, né? Vai olhar aqui, ah, tá estrangulado, aumenta o diâmetro. Bota reforço, né? Aumenta tubo. Mas o segredo da água é a gente distribuir ela, né? Você entender aí a forma da água ser mais bem distribuída no sistema, né? Então você vê que aqui esse trecho, né? Ele ficou muito isolado aqui, então toda a água está passando aqui. Então, em vez de eu pensar em aumentar diâmetro, e se eu colocar um trechinho a mais de tubulação aqui para fazer essa comunicação, né? Foi o que eu fiz no cenário de intervenção, ó. Fechei esse anel aqui de distribuição, ó. E você vê como isso já melhorou aquelas perdas de carga, ó. Em vez de 10 metros por quilômetro, agora eu estou aqui, ó, com 4, 4,3. Ótimo, já resolveu meu problema. Em vez de trocar a tubulação, aumentar diâmetro, que também é uma obra muito mais cara, muito mais difícil, vai gerar muito mais interrupção do sistema, eu só precisava fazer aqui um novo trecho de 50, tá? Uma obra mais barata e mais ágil aí, por exemplo. Ou se fosse um sistema do zero também, né? Seria também um sistema melhor concebido, mais resiliente, né? É. Agora, esse era o problema da perda de carga, né? Aí a gente tinha uma questão aqui das pressões, ó. Aí eu consegui abaixar aquelas pressões de 45, 47, ó, para 36, 38, tá? Como que a gente faz isso, né? Um dos elementos aí que a gente usa muito, né, para o projeto de setorização, né?
é a válvula de redução de pressão, né? A VRP, que em português fica PRV, né? Pressure Reducing Valve. Eu coloquei aqui uma VRP, configurei aqui, né, os valores de pressão de atuação dela, né? Alguns parâmetros importantes aqui. E aí você vê que se eu instalar essa VRP, eu consigo ter uma gestão de pressão aqui mais interessante no meu sistema, tá? Agora vamos... Deixa eu ver. Aqui nós... Então, ficou bacana aqui, ó, né? O mínimo aqui ficou... aqui, ó. Mas vamos por aqui é meu ponto crítico de um ponto mais alto, né? Pressão mínima aqui, ó, ficou 9,6, né? O que está acontecendo aqui, ó? Vamos olhar o gráfico, né, desse ponto. Você vê que quando ele chega na hora de maior consumo, né? Ele está caindo aqui para baixo de 10, né? É o ponto crítico, tá? Aqui foi por pouco, mas imagina que num sistema grande aí você tem lá um ponto crítico, você instalou uma VRP que ajudou você a ter uma gestão de pressão super bacana naquela sua zona de pressão, mas tem um pontinho mais alto ali que está te complicando na hora de maior consumo. Mas você é uma concessionária ali, tem que garantir os 10 MCA o dia todo, né? Aí você pode fazer outras análises operacionais aqui também, né? Então eu criei um cenário aqui, mas e se eu variar a atuação da minha VRP em função da pressão no ponto crítico, né? Isso é feito em casos reais aí, né? Então, por exemplo, eu criei aqui uma outra alternativa que mudou aqui a dinâmica da minha VRP, né? E aí achei aqui um ponto operacional onde a minha pressão mínima ficou 10, chegou em 10. Né? Você vê até que o comportamento do sistema aqui, ó, o sistema começa, né? Ó, daí se ele passa de um certo ponto, a VRP dá uma afrouxada aqui, né? E permite ganhar mais pressão no sistema. Então, é um tipo de análise que você pode fazer para te ajudar a configurar a forma de funcionamento de uma VRP, assim como pode criar análises para diferentes, igual a gente viu também, né? Diferentes formas de funcionamento da sua bomba. Né? Tudo fica aqui nessa janela dos controles, né? E aqui quando está em controles, né? Você vai criando regras. Minha bomba, ó, se meu reservatório tiver abaixo de 50%, ela vai ligar. Se meu reservatório estiver cheio, aí desliga. Aí a minha VRP, ela tem lá um ponto de funcionamento, mas se a minha pressão no ponto crítico cair para menos que 10, eu dou uma afrouxada lá na pressão do meu ponto crítico, tá? Então, assim, esse é um overview de alguns tipos, né, de análise hidráulicas, análises operacionais, né, de como a gente coloca informações operacionais, né, inclusive informações de data loggers, de sensores aqui para dentro do sistema, né? Mas aí como que eu faço para trazer, né, nesse caso aqui que eu estou trabalhando com um sistema real, eu tenho lá um cadastro na minha base GIS, Lucas. Aí, como a gente faz, né? Você até perguntou aí, Lucas Saliba, como que a gente faz, né, para integrar os dados GIS aqui dentro, né? Cara, é muito fácil, é muito bacana essa ferramenta, tá? Vamos abrir um modelo em branco aqui, ó. Aí eu tenho aqui essa ferramenta do WaterJams, ó, que se chama Model Builder, tá? Aí eu vou criar um novo Model Builder aqui. Aí você vê que eu posso trazer dados aqui, tá? Que estejam em bancos de dados Access, até alguns arquivos CAD você consegue importar aqui. O Shapefile, né? Que é um formato simples, né? Que diferentes softwares conseguem trabalhar, né? É um formato GIS, então costuma ser um- uma forma e um fluxo de trabalho bastante usado, né? Para esse tipo de coisa. E, inclusive, se você tiver informações estruturadas numa planilha do Excel, onde você tem lá o ponto com coordenada, né? Ou um banco de dados lá no Oracle, ou no OLEDB, diferentes formatos possíveis, tá? No caso ali, a gente pegou lá o nosso sistema da concessionária ali, exportou o shapefile,
da, dos trechos, né, das tubulações, das minhas válvulas, do meu reservatório, da coisa toda, tá? Aí você vê que ele até mostra aqui os atributos, né, ó, de cada elemento aqui, ele se vê, ah, não, beleza, ó, importou certinho aqui, tá, as informações que eu precisava, tal. Vamos dar sequência aqui, né? Aí você faz algumas configurações básicas aqui, né, para o software rodar o comando direitinho aqui. Eu vou passar nessas janelas mais rápido, mas são janelas que, quando você importa, assim, do zero, a gente mexe pouco até naquelas configurações, tá? É para casos mais específicos. No geral, o default atende bem. A grande janela do Model Builder que acho que é legal mostrar para vocês hoje, e que ela realmente, cada caso é um caso e exige mais atenção, é essa janela que a gente vai fazer o mapeamento de informações, né? Então, você tem lá no seu GIS a informação com o identificador dos seus ativos, dos seus trechos, do seu reservatório, né? Você tem aí informações das cotas do seu reservatório, né? O diâmetro da tubulação, enfim. Tem uma série de atributos que estão vindo lá da sua base do GIS, né? Cada caso é um caso, você pode ter mais ou menos informação, né? Mas vamos supor, então aqui, ó, eu trouxe as minhas válvulas de manobra aqui, os isolation valves, né? Então, falei para ele, ó, esse meu shapefile isovolve, ele representa aqui dentro do WaterGens um isolation valve. Ele tem um campo de identificador único, isovalve ID, tal, 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 né? Aqui, ó, o dos trechos, né? Então eu falei para ele, ó, cada trecho tem um label de identificador. Aí tem lá na minha tabela de atributos o Dzão aqui que representa o diâmetro dentro do WaterJens em milímetros. Tinha lá na minha base do GIS um valor de coeficiente de rugosidade. Vamos trazer ele aqui para dentro, né, para ser o nosso ponto de partida de rugosidade. Informação de material, né? Então você configura tudo que você quer aqui, né, de cada um dos seus shapefiles. Cada um, né, a bomba tá em um shape, tem que estar em um shapefile, os reservatórios tem que estar em um, né? Você tem que fazer essa separação, né, para você conseguir fazer esse mapeamento direitinho dentro do WaterGens. Aí, uma vez que você faz esse mapeamento de propriedades, né, só dá sequência aqui no comando e você vê que ele importa tudo aqui para dentro, ó, tá? Vem tudo certinho aqui pra gente. Acabou que eu importei sem querer de uma outra área aqui, pessoal, mas o processo é o mesmo, tá? O processo é o mesmo. Você vê que eu fiz aqui o mapeamento, né? Ele já montou aqui tudo certinho. Aí, claro, seria dar sequência, de inserir valores de demandas, né? Aquela base de consumidores, igual eu mostrei aqui, né? Você tem lá um shapefile de consumo, você também importa ele do mesmo jeito aqui no Model Builder. Você pode trazer o cadastro comercial aqui para dentro, ó, né? Você faz do mesmo jeito. Você traz aqui, ó, você fala para ele, ó, esses meus pontinhos aí são unidades de consumo. Aí você tem lá a propriedade do consumo médio daquela unidade. Você pode ter uma propriedade de consumo máximo, né? Pode ter até propriedades personalizadas, tá? Como o WaterGens é um software que busca sempre trabalhar integrado também com a metodologia BIM, né? Você consegue configurar as suas informações aqui dentro, tá? Com o uso do User Data Extensions, tá? Então, assim, é um software bastante versátil, né? E como a gente viu aqui, que permite a gente muito agilmente trazer dados de um sistema GIS, aí você monta o modelo, você consegue comparar com dados da realidade, facilitar o processo de calibração. Aí você tem esse recurso do Element Symbology que a gente viu, né? Para ajudar você a colher insights e tudo mais, né? Então, assim, é uma ferramenta bem complexa um pouco, mas eu quis dizer complexa, na verdade, tá bom? E aí, só para fechar, pessoal, a questão de análise operacional, né? Vamos supor, tá? Aqui no caso,
que eu queira fazer uma análise de rompimento de tubulação. Eu tinha comentado até, vamos aproveitar e mostrar aqui para fechar, né? Eu tinha deixado já pré-configurado aqui, ó. Ó, se meu tubo tal, ó, ele mostra, ó, se esse meu tubo tal aqui, ó, romper, ó, ele até faz o desenhozinho. Se esse meu tubo aqui romper, o que que vai acontecer com o meu sistema, né? E você dá um play aqui, ó, aí ele te mostra, ó. Coloquei para ele um tempo de reparo, né, de 2 horas, né? Aí ele calculou aqui, ó. Para você, se seu tubo quebrar, romper, né, ó, eu posso fechar esses meus registros que ele destacou aqui, né, para afetar o menor número de pessoas possível, enquanto eu faço esse reparo aqui, né? E aí, esses, apenas essas casas aqui associadas a esses nós que vão ficar sem água, né, enquanto eu faço o reparo, né? Então, esse é um exemplo, né, de uma simulação operacional de uma manobra em caso de uma resposta aí a uma configuração emergencial. E aí o WaterJet, pessoal, a coisa vai longe, tá? Ele tem muitas ferramentas, né? No curso a gente consegue aprofundar mais. Claro que para quem quer, ainda dá para ir mais longe ainda, né? No Water, tá? É bacana dizer que no Casa PT, né, até tem um curso para quem está do zero e às vezes fala, nossa, professor, quanta coisa, é rápido, né? Às vezes o pessoal fica meio preocupado. Lá no Master, né, por mais que a gente tenha um módulo da abastecimento de água, a gente tem desde o módulo zero, né, um curso gravado para quem está começando do zero no WaterJet, onde eu mostro todos os passos a passos, desde a configuração desses elementos simbólicos, né? Eu mostro toda essa configuração inicial num conjunto aí de vídeos, tá? Que ficam disponíveis lá no módulo zero do curso, né? Que é um módulo que assim que vocês já estão inscritos, estão começando o curso, antes mesmo da primeira aula, assim, vocês já vão ter acesso e podem ir começando o estudo aqui do Walter James, né? Para quem quer se aprofundar, não só enfim, né? Para quem quer se aprofundar mais especificamente no caso aqui do Walter James. Tá bom, pessoal? Aí, vamos ver se tem algumas perguntas. Como que tá aí as perguntas, Renato? Acho que eu passei um pouquinho aqui, mas dá tempo da gente ir para as perguntas, né? Sim, não, foi ótimo. Obrigada, Vitor. A gente tem tempo ainda para fazer umas perguntinhas. Você já Que bom. respondeu a do Lucas, né? A gente tem uma aqui É, do Cláudio, que ele pergunta como relacionar o Watergens com desenhos e quantitativos de peças de detalhamento de nós. Como fazer automatização BIM entre dimensionamento e detalhamento? legal. Quem que perguntou essa? Desculpa, perdi o Foi nome. o Cláudio. Ô, Cláudio, boa pergunta, viu? Esse é um dos grandes desafios, né, que tem, tá? O WaterJens, ele tem algumas ferramentas para ajudar a gente, tá? Nessa extração de quantitativos, igual você falou, é tudo, né, tudo que está aqui, que a gente está visualizando graficamente, né, no WaterJens, ele é também uma tabela, né? Então, se eu olhar aqui meus pipes, por exemplo, né, ó, você tem o diâmetro, o material, o comprimento de cada trecho, tá? Que é um tipo de solução que pode ajudar você para extração de quantitativo, né? A gente consegue também exportar um arquivo DXF, né? Você exporta aí o arquivo DXF, ele vai é um arquivo CAD mesmo, tá? Ele não chega a exportar em 3D ainda, né? Mas você consegue aqui com essa ferramenta, tá? Você gera um DXF, ele vai criar alguns, consegue configurar aqui os seus layers aqui, né? Mas aí, preciso realmente fazer uma modelagem, um civil 3D, uma coisa assim. Aí você vai ter que, partindo dessa base, né, realizar o seu processo de detalhamento no seu software de referência, né? Por isso que eu falo que o WaterGens é uma ferramenta de cálculo, né, bastante interessante para projetos, né?
Mais interessante ainda para esse suporte à operação inteligente, né, e o planejamento, tá? Mas para essa integração com software de detalhamento, tá? Ela ainda não é ainda mais que o principal software, né, de detalhamento que o pessoal acaba usando é a Autodesk, né? Essa conversa entre os dois ainda não está muito bem integrada, tá? Essa é uma coisa que acontece bastante no dia a dia, né? Mas cabe também destacar, né, que eu sempre comento, pessoal, a gente tem vontade de pegar esse modelo aqui e, vamos supor, né, você faz lá um projetinho do zero, você vai desenhando os trechos, você quer levar isso para um detalhamento, né? Mas esse seu traçado não está com a precisão de um projeto executivo, né? Você precisa de fazer um levantamento ainda de viário, né? Isso aqui está passando no terço, está passando na calçada. Você vai precisar de uma etapa de um detalhamento para o executivo, né? Então, o fluxo de trabalho que a gente utiliza, né, em geral, é exportar o DXF, né? O DXF ele sai com todas essas anotações, né? Então você consegue muito agilmente fechar um bom projeto básico, né, com o uso do AutoCAD. Aí você aprofundando o projeto, detalhando, fazendo topografia, tudo, indo trabalhar a modelagem no Civil 3D, por exemplo, aí você tem que usar apenas como uma referência, né? E você vai fazer um detalhamento aí, meio que a partir né, das etapas iniciais mesmo ali de desenvolvimento, tá? Perfeito. O... Ai, não está me aparecendo o nome, Leandro? Ele está perguntando quais o software que a gente usa no curso. Quer responder ou quer que eu responda? Ah, Alguns que posso. você, alguns Deixa eu falar uns principais aqui. que Se eu você esquecer toca. algum, você me ajuda. Alguns, os principais. Ó, comigo a gente vê o Leandro Waterjens, né? A gente, nos módulos de mais de gerenciamento, que é o primeiro módulo, a gente vê o Plannerly, que é uma ferramenta mais assim de elaboração de planos de execução BIM, algumas outras documentações nessa seara mais de gestão, né? De definição de requisitos e planejamento. Aí eu mostro o Water Gens de água, o professor Joab mostra lá o Silver Gens, que é mais focado no esgoto, tá? No caso. Aí a gente tem depois o módulo onde a gente vê o Navisworks, né? Com usos de planejamento. A gente vê também um pouco do Syncro 4D com usos de planejamento. A gente vê o AutoQI Visos sobre orçamentos em BIM, né? Tem também, para essa parte aqui, igual eu comentei, essa base aqui veio de uma modelagem de aerofotogrametria que o professor Joab faz lá no módulo 2. Então, vocês veem também o Autodesk Recap e o Autodesk Recap e o iTwin Capture Modeler da Bentley, tá? Não é o nosso foco, mas a gente também vê um pouco de Revit, de Civil 3D, né? Eu digo, o foco não é a modelagem nesses softwares, mas a gente vê algumas práticas de gestão da informação, né, de criação de parâmetros, extração de informações, até essa discussão da interoperabilidade, né, igual eu falei para o Cláudio, né, não é nada muito, saiu o modelo hidráulico já vai virar um detalhamento, né, não tem isso, mas a gente, em uma das aulas, a gente faz uma discussão e uma prática voltada a a esse desafio da interoperabilidade, né? E aí que a gente vê também um pouco do Civil 3D. E o professor Joab mostra também o OpenSite da Bentley, tá? Que seria como, a grosso modo, assim, só para facilitar, o Civil 3D da Bentley. Perfeito. Como a gente não tem mais perguntas do pessoal, eu queria te perguntar, porque a gente fiz aqui uma pequena enquete Ah, que para legal. saber quem usava o WaterGen e
tem uns 76% do nosso público que ainda não utiliza. Então, eu queria te perguntar qual que é a curva de aprendizado típica, né, de um novo usuário que começa a trabalhar com o AlterGens e as suas diversas funcionalidades, ou talvez quais as maiores dificuldades, um pouquinho da curva de aprendizado desse software. Legal, Renato. Bom, o WaterJams, eu falo que ele é um software que tem uma boa curva de aprendizado, tá? Ele, no começo, como tudo, assim, né? Ele, para quem é novidade, ele tem muitas funções, né? Tem bastante janelas aqui, bastantes comandos, né? Mas até por você também estar trabalhando aqui com representações graficamente mais simplificadas, né? Você não tem muito aquela dificuldade dos softwares de modelagem, às vezes, né? Eu digo que assim, o WaterJams, essa curva de aprendizado vai ser tão mais rápida, assim, né? Mais acentuada, quanto mais bagagem a pessoa tiver de hidráulica mesmo, né? De projeto de sistema de abastecimento de água, ou mesmo de operação, né? De conhecer bem o sistema, entender as dinâmicas do sistema, porque no fundo tudo que a gente faz e configura aqui dentro do software é dentro dessa lógica do comportamento hidráulico do sistema, né? Então, assim, é um software que tem uma curva de aprendizado bem boa, assim, uma característica legal dele, né? Acho que dá um ânimo nesse aprendizado, né? Mas, claro que, assim, essa curva é facilitada, a partir dessa bagagem, né? Então, às vezes, a pessoa vem até de outras áreas, né? Pode ter um pouquinho mais de dificuldade, tá? Mas quanto mais você já está acostumado, já tem esse domínio hidráulico, né? Conhece o sistema de abastecimento de água, nesse caso, né? Mais facilitada, né? Mais acentuada vai ser essa curva. Perfeito. Então, vamos terminando por aqui. Quero agradecer muito a todos que ficaram com a gente até o final, ao Vitor por trazer esse conteúdo tão interessante, tão necessário para o BIM no saneamento. E, Vitor, alguma mensagem final para os nossos assistentes? Ah, Renata, quero convidar o pessoal a estar junto com a gente nesse curso, né? Um curso que está indo agora para a segunda turma, né? A gente realmente, assim, teve feedbacks muito bons, né, da primeira turma. Eu, assim, como professor Joab, professor Wagner, né, ficamos bastante contentes, né, a gente pôs bastante energia junto aí com o staff da Zigurate, né, para formar um curso realmente diferenciado aí para vocês. E, como eu comentei, né, um curso que a gente trabalha todos esses outros softwares, né, o WaterJet a gente consegue aprofundar bastante, até quem às vezes está começando do zero, né, ele tem esse módulo especial no módulo zero também para assessorar vocês nos primeiros passos, né? Então, e a gente está à disposição. Quem também, a Renata está deixando aí o QR Code, né, para você falar com a equipe da Zigurá e colher mais informações, né? Assim como se alguém quiser me procurar lá no LinkedIn também, Vitor Tonzar Chaves, a gente pode trocar algumas mensagens, se conectar por lá também, tá bom? Perfeito, Vitor. Obrigada mais uma vez. Quem tiver mais perguntas sobre o curso, eu os convido a escanear o QR Code que a gente responde todas as perguntas de vocês. E espero vocês na próxima Masterclass. Vitor, obrigada mais uma vez. A gente se vê. Obrigada, Obrigado abraço. você, Renata. Obrigado a todos e todas. Tchau, tchau. Valeu.